Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Café com as Magas. Eu sou a Pri Jardim, terapeuta holística, taróloga e astróloga. Eu sou a Angelina Canesso, sou terapeuta holística e taróloga. Oi, eu sou Tatiana Toledo, terapeuta energética e mentora de mulheres. E nós somos as Magas. E no episódio de hoje, eu vou confessar para vocês, tá? A gente começou a gravar porque era um bate-papo, acabou virando esse episódio. Então, o tema vocês vão descobrir junto com a gente aqui na Thumb. Mas eu convido você a ficar aqui nesse bate-papo, onde a gente falou sobre comportamento, falamos sobre manifestação, falamos sobre ego. E fica tranquila que esse episódio a gente gravou inteirinho e ele vai ser dividido ao meio, que é para você poder degustar, assim como o seu cafezinho. Então, vem com a gente para mais um episódio do nosso podcast Café com as Magas. Pegue o seu cristal, o seu café e o seu grimório e vem anotar com a gente ali os insights, os ensinamentos e as surpresas que a gente pode estar trazendo e pode estar despertando em você no dia de hoje. Uma das primeiras iniciações que eu tive, uma das primeiras mesmo, foi ensinado que não sou eu, que eu sou só o canal. E que não era para eu comprar que a minha energia estava sendo doada, que não era a minha energia. Então, eu comprei isso como verdade. O atender não me desgasta. Mas é o que você falou, aquilo que a gente acredita se torna nosso, né? Eu já tive vezes de atender, foi o quê? De 8 da manhã às 21. Porque na clínica que eu estava, a psicóloga... Tempo sem ter desgaste. Mas, para mim, hoje, e antes não era assim, é engraçado, né? Porque antes não era assim. Mas, hoje eu sinto, assim, dependendo do caso que eu pego, do valor que eu cobro, valor de troca, eu sinto que pesa um pouco. Não na hora que eu terminei, porque eu amo atender. Então, eu tenho muito feliz e saltitante, né? Parecendo criança em doce, antes do almoço. Mas depois eu sinto. E se eu faço isso muito seguido, pronto, esquece de mim depois, porque eu fiquei emprestada. Só que eu acho também que tem assim, né? E talvez seja crença, porque assim, eu aprendi depois que a gente cobra o valor que a pessoa paga, não é pela energia, não é pelo acesso à espiritualidade, vamos colocar assim, mas é um contrato, é como se fosse um contrato. Então, os obsessores da pessoa não virem te cobrar, porque você é mera prestadora de serviço, você é uma mera ponte. Quando você não cobra, você está interferindo no karma de alguém. Você está, né? Então, assim, que a visão dos obsessores, da espiritualidade, né, ali da igreja, até da ancestralidade da pessoa, que, às vezes, é a ancestralidade da pessoa que não quer que ela vá para aquele caminho, né? Ela quer seguir o caminho que sempre foi trilhado ali. Ela entende que você está sendo de enxerida, mesmo que a pessoa tenha te pedido ajuda, né? Você não está ali como uma profissional. Porque vamos imaginar, gente, se não fosse assim, imagina os pais de santos, mães de santo, o tanto que elas não iam apanhar, tanto que não ia a vida delas ir para trás, né? Porque eles mexem com energias que são tensas, né? Dependendo da situação. Às vezes sim, às vezes não, depende do que vai trabalhar ali. Mas você concorda? E eu vejo muito médium que trabalha de caridade, que acaba ficando doente, que passa, né, eles chamam assim, passa por provações, né, que a gente fala no espiritismo. Você tem que passar pelas provações porque você veio com essa missão. Eu já acreditei nisso, hoje já não acredito mais. Eu acho que a gente vem com um propósito, sim, mas eu para mim, entendo hoje que o propósito de vida hoje, na minha cabeça, né, o propósito de cada um é o quê? É experienciar a vida e aprender, aprendizado de alma.
Não para ensinar ninguém, porque cada um tem a sua jornada. Quando você quer ensinar alguém, você está se colocando acima da pessoa e não igual, né? Deixa de ser uma troca de experiência para ser um ensinamento. Só ensina quem está num patamar acima, né? Tem que estar num grau acima. Então, eu acho que deixa de ser propósito de vida ou missão. Então, alguns espíritos aí muito, que a gente sabe que estão muito elevados, e aí eles realmente vêm para experienciar, para também aprender, mas para ensinar com um exemplo, né? E esses espíritos a gente vê, são espíritos que ensinam pelo exemplo, né? Eles vão caminhando e com o exemplo deles vão ensinando. Não vem para ensinar ninguém. E aí eu acho que essas pessoas acabam tendo a vida ali mais atribuladas. Mas você sabe que, assim, e aí eu posso falar tanto como terapeuta como médium. Que a minha jornada começou como médium, né? Uhum. Então, há muitos anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, eu fui fazer um tratamento espiritual e tal, numa casa espírita, e lá nessa casa eu me descobri médium, porque eu nem sabia ainda o que era. Na minha cabeça, assim, eu estou ficando maluca. Aí a minha amiga falou, não, você está obsediada. Então, você não vai para o manicômio, você vai para o centro espírita. Uhum. E lá eu descobri, enfim. E aí, passados uns anos, a gente criou um grupo, até foi quando eu me mudei para essa casa, né? Aí a gente criou um grupo de estudo do Evangelho. Então a gente se reunia uma vez por mês e a gente fazia o estudo do Evangelho. Isso foi evoluindo e eu comecei a psicografar. E aí eu comecei a psicografar, depois eu comecei a incorporar, depois eu comecei a dar as mensagens, e aí eu já estava meio que trabalhando como que a médium central, vamos assim dizer, né? Aquela que recebe as mensagens, aquela que passa as mensagens. Só que, para mim, ficou pesado. Por quê? Uma coisa que era fechada a um grupo de amigos, começou a abrir para outras pessoas, e era uma coisa que as pessoas depois iam embora e eu ficava cansada. As coisas na minha casa começaram a desandar, porque eu não fazia ideia do que estava acontecendo. E naquela busca de ser, né, agregada, né, de pertencer a algo, eu nem colocava limite no negócio. Porque não, eu vou abrir minha boca, vou me expulsar do grupo. Então, eu me deixei envolver ali, e assim foi por 7 anos, até que o negócio desandou de um jeito. Pode falar, Angelina. Você repara que você repetiu o padrão? Sim, mas eu estou em busca de quebrar esse padrão. Uhum. Porque aí eu ia chegar exatamente nisso. Entendeu? Porque aí o que acontece? Aí eu começo a atender presencialmente, porque eu comecei a atender online, né? Eu falo que assim, gente, se tem uma pessoa que sabe atender online, sou eu, porque eu comecei a atender como terapeuta no auge da pandemia. Então, eu tive que desenvolver o protocolo de atender com cromoterapia online. Eu ensinei a minha professora que ela não fazia ideia de como atender com cromoterapia online. Eu falei, olha, eu estou testando isso. E aí, lá no grupo, né, a gente foi testando, e a gente, junto com a professora, e a gente foi desenvolvendo a técnica de atender com a cromoterapia online. Com o reiki. Nossa, imagina, reiki online, você tá maluca? Você vai se formar online no reiki, você tá doida? Então, assim, foi puxado ali 2020, 2021. E eu passei por tudo isso. Então, só que quando eu comecei a atender online em 2022, final de 2021, presencial, final de 2021, começo de 2022, e eu, por ser essa médium esponja, porque eu, desde sempre, a pessoa vinha, me abraçava, ai, adoro estar com você, que eu fico tão bem, e eu ficava destruída. É lógico, deixava todo lixo que você embora levinha, né? Então, assim, hoje em dia, eu descobri, assim, há pouquíssimo tempo, que eu venho trabalhando essa questão. Eu vou estar te atendendo, mas sem estar absorvendo, mas não dá. Porque Por quê?
Por que, Angelina? Assim, eu consigo manter uma barreira até um determinado ponto. Eu sou muito empática. Então, eu acabo vivenciando a dor daquela pessoa, eu acabo sentindo. Tanto é que as minhas incorporações, elas vêm por conta disso. Porque, vamos supor, se eu estou no atendimento com você, você começa a me contar uma situação, eu percebo que tem um espírito ali com você, se eu não me desconecto, eu incorporo. Mas, ô Pri, eu acho, assim, existe as peculiaridades, as particularidades mediúnicas de cada um, que cada um tem, não adianta falar, todo mundo é médium de incorporação do mesmo jeito. Não é, gente. Cada um tem, né? Cada um é um. Sim. Vem muito da vida da pessoa, da história de vida da pessoa, a trajetória de alma dela, as habilidades, né, que ela veio equipada. Mas eu aprendi também que sim, dá para pôr limite, porque eu era essa pessoa também, muito esponja. Eu também vivia carregado. Meu pai e minha mãe é assim também, né? E aí meu pai chamava minha mãe e minha tia. A corda e a caçamba, não porque elas andavam sempre juntas, mas porque eram duas carregadoras de lixo dos outros, entendeu? E onde elas passavam, elas queriam tanto ajudar, que elas acabavam falando, vem, inteiro. E aí é um treino, é uma vigilância constante, né? Ali é uma autopercepção mesmo, né? Ali você está centrada, um centramento constante, né? O orar e vigiar mesmo. Mas sim, dá. Só que a gente tem que acostumar esse novo jeito de ser. É um treino. Você vai treinando, vai se fortalecendo, Sim. até que uma hora que você consegue ajudar sem, ou você consegue entrar e depois sair e entregar para ou para a espiritualidade, né, ou para o universo, e aí cada um tem um jeito aí de escoar essa densidade, né, de transmutar essa densidade, mas dá, só que assim, é treino, né, porque você passou 40 anos sendo médico, né, sendo uma pessoa que pegava de todo mundo, tudo, e, né, vem que o ombro é largo, vem que eu tenho... Olha o tamanho da criança. Olha o tamanho, claro, né? Eu dou conta. Eu dou conta, isso, eu dou conta. E o mais louco que foi que a Angelina falou, né? E aí a gente entra na etapa final, né? Que é quando eu tenho o despertar, que foi de 2 anos para cá, aonde, de novo, para me sentir pertencente a algo, eu me deixo envolver ali na energia, e aí, não, tá tudo bem. E antes de você entrar, eu estava falando com a Angelina, que aqui no meu espaço é difícil uma planta vingar, porque tudo morre. Só tem a descabeladinha ali que ficou. Porque as energias das pessoas que eu atendi aqui, por toda a proteção que eu faço, tal, até por esse espaço ser no meu quintal de casa, então sempre muito limpo, enfim. Mas as plantas não vingavam, as plantas morriam. É porque elas carregam. Então, elas carregam, elas pegam, né? Sim, sim. E é como você falou, por mais que a gente se proteja, a gente está interferindo. E aí você trouxe um ponto que, inclusive, eu acho que é uma das questões que a gente vai depois tratar energeticamente, é essa questão do... a gente cobra barato demais, pelo menos eu cobrava barato demais, e aí tinha essa descompensação. Que nem acontecia que, quando eu conseguia uma cliente que me pagasse o valor que eu acho ok, eu saía tranquila daqui. Saía tranquila. Quando eu atendia, e eu sempre atendi por amor, independentemente do valor, mas às vezes vinha uma carga muito mais pesada, e aí eu saía daqui querendo comer, cansada, exausta. E eu tinha certeza que no dia seguinte, ou meu pêndulo ia quebrar, ou um cristal ia estraçalhar, e se eu tivesse uma planta, a planta ia morrer. E aí, uma coisa que eu sempre lembro, quando eu fiz o curso na Introdutório de Medicina Chinesa, que aí eles ensinam, né, a respeito da nossa velhinha,
né, que fica ali na... Sabe do que eu estou falando, né, Angelina? Uhum. Que é um... eu esqueci agora, tem um nome lá que eles falam que fica ali perto do rim, ali, que seria a nossa energia vital. Energia vital. E aí, né, a nossa energia vital. Tem um nome que eu visualizo uma velinha, gente, eu não sei porquê. Mas eu imagino ali uma vela acesa ali naquela região ali do rim. E aí eu falava para o meu marido assim, eu falei, nossa, minha vela hoje deu uma queimada, eu preciso... É o Dantian? Isso. Né? Eu falei, cara, deu uma queimada. E até mesmo o Espiritismo fala, né, que a gente nasce ali com uma carga energética, né? Falei, cara, eu dei uma descarregada, que eu preciso fazer alguma coisa para dar uma carregada, porque senão eu vou morrer muito antes do tempo, porque eu vou minguar. Né? Então, assim, e é isso, né? A gente vai, é como a Angelina falou, eu tenho esse péssimo hábito de repetir ciclos. Acho que todo mundo tem. Péssimo hábito, assim, todo mundo é assim. Até você ter consciência, você repete. Exatamente. E aí é legal que, assim, agora eu entendi que eu estava repetindo um ciclo. Então, aí eu consigo quebrar e falar, não, chega. Agora, posso fazer duas observações? Óbvio. Primeiro, vocês já viram um gráfico de radiestesia para energia vital? Gente, eu estou amando usar esse gráfico. Depois eu vou mandar o link para vocês. E aí é um gráfico em PVC, e você vai lá e coloca um copo de água por cima à noite. E aí você bebe a água de manhã, para aumentar a vitalidade. Gente, o copo fica cheio de bolinha. A água fica cheia de bolinha. E eu tô assim, adorando. Eu tô sentindo... Deve ter uns 2 meses que eu tô usando. E eu tô sentindo uma diferença, assim, tremenda. Literalmente mais vitalidade para fazer as coisas, sabe? Mas você sabe que... você tinha outra consideração. Não, mas pode falar. Não, eu só ia comentar que esses tempos atrás eu estava tendo muita crise de ansiedade. Aí, o que eu fiz? Na Tamiana tem no curso, né, disponibilizou já o triângulo certinho para você fazer a cura, né? Para você dar água, remédios, enfim. E eu peguei e coloquei uma jarra d'água ali, intencionando, né? E deixei 2 dias a água. Como você falou, encheu de bolinha. E deixei 2 dias, não, gente. Peraí, eu peguei, tomei, eu fiz por 2 dias. Falei errado, eu fiz por 2 dias. E é impressionante, porque a água realmente encheu de bolinha. E sabe, eu fazia muito isso com o reiki. Quando eu aprendi o reiki, e eu falo, não, eu preciso testar isso, né? Então, eu pegava e, assim, pegava o copo, e intencionava ali o reiki. E a água enchia de bolinha e muda o sabor. Sim, fica mais doce, parece. Fica mais doce. É igual a água solar azul que eles ensinam no Ho'oponopono. Sim. Agora eu achei a questão de bolinha. Eu faço, mas eu faço com a mandala dos arturianos, né? Ou faço com reiki também. Mas a minha não é de bolinha, mas a minha muda. Mas depende muito. Às vezes fica mais doce, às vezes fica meio salgada, assim, meio, fala o umami, né, que ele gostou, que é meio doce, meio salgado, às vezes fica mais azeda, mas não é de bolinha minha, engraçado, né, tem gente que enche, eu não enchi, dentro da Pri, ficou parecendo a água gaseificada que tinha no copo. Eu tô achando o gráfico mais prático. Eu fazia com a Tamiana, e aí eu fazia com a Tamiana no sol, ou na lua. Entendi. Mas eu ando achando o gráfico mais rápido. Não é. Mais prático, né? Você coloca ali e pronto. Você não precisa nem de pendular. Não, você só põe e vai. Agora, você está falando da questão do sabor da água. Você lembra daquela técnica do Access, da Coca-Cola? Quase ninguém usa. Mas ele fala que o nosso corpo, às vezes, precisa do sal e às vezes precisa do açúcar. E nem sempre a gente sabe identificar. E como a Coca-Cola tem os dois, independente do que seu corpo está precisando, ela já está te dando isso que você precisa. E aí, o que você falou, às vezes a água está doce, às vezes está salgada, é exatamente o que você precisa para aumentar a sua vitalidade. Né? Sim, mas é isso que eu ia falar, porque já aconteceu de eu fazer a ativação da água, e aí vem doce, vem salgada, vem amarga, vem azeda. Teve uma vez que parecia que eu estava tomando água com limão.
Aí eu, mas tem que tomar, né? Porque eu Feliz. estava fazendo por uma coisa específica. Eu falei, se tá assim, é porque eu preciso, né? Então, aí eu tomei mesmo a água estando, estando amarga, a gente toma. Sim. Mas eu gosto muito de observar, que nem eu faço o reiki lá no grupo, né? E eu sempre tenho a jarra de água ou o copo de água na minha frente. E aí olho a água e depois, na hora que eu termino, eu olho e tomo a água para ver. Aí eu falo, o pessoal precisava disso, o pessoal precisava daquilo. E é muito interessante, né? E eu gosto de ficar observando. Hoje tinha mais bolinha, hoje tinha menos bolinha. Foi que nem no último Puja. A água, eu chamei minha filha para ver. Porque eu tirei foto, não deu para ver. Na foto não estava. No meu celular não tem uma resolução boa, então deu para mostrar. Mas eu chamei minha filha, eu falei, olha isso aqui. A água ficou pastosa depois do Puja. Eu ia falar sobre isso agora. Tem certas limpezas que eu faço, parece que tá gosmenta, assim, ó. E aí fica até mais escura, né? A impressão que dá é que ela tá mais escura. E aí eu fui tentar tirar foto com o meu celular e não mostrou direito. Mas eu falei, nossa, parecia... Sabe quando o copo tá sujo? Gelatina. Gelatina incolor que você não coloca muito, que ela fica só... Isso! Eu falei, gente, como... E porque, assim, esse último Puja, tinha o quê? Só 13 pessoas online. Mas o negócio estava tão puxado... Perdão do trocadilho, estava tão puxado o negócio que a água ficou densa e não fez bolinha. Porque às vezes a água faz as bolinhas, tal, e não sei o quê. Dessa vez não, a água ficou ali. Ficou quase gelatinosa mesmo, Angelina. Eu fiquei impressionada. Eu falei, caramba, eu queria tirar foto para mandar para, né, para vocês verem, para quem participou do Puja ver, mas não deu, não rolou. Aí eu fiquei de olho na vela. Eu falei, deixa eu ver o que vai acontecer com a vela. Não, a vela foi tranquila, só que queimou bem rápido. Mas ela não chorou. Ela foi tranquila, mas foi rápido. Não, e a chama também muda muito, né? Muda. Ideia. E aí eu não sei, faz sentido para mim, de repente não faz para vocês, né? A energia é temporal, certo? Sim. Certo. Queridos amigos pleiadianos, vocês podem, por favor, ativar para mim o vórtex de aterramento. E aí, quando dá no outro dia que você está melhor, você programa para o dia. Entendeu? Então, hoje eu estou melhor. No domingo eu peço. Queridos pleiadianos, ative para mim, por favor, a sessão que eu vou montar na segunda-feira, na terça-feira. E aí você recebe lá, e aí você faz aqui. Entendi. Entendeu? Entendi. Você primeiro recebe, depois faz. Você materializa. Para mim faz muito sentido. Mas eu uso isso muito no reiki, né? Porque quando eu vou viajar, eu sempre falo, vou viajar daqui 2 semanas. Então eu tenho a minha caixinha de reiki, aí eu pego, coloco ali o que, sei lá, se eu vou para a praia, que não chova, que seja tudo tranquilo. Aí eu coloco tudo ali que eu quero na minha viagem. E aí todo dia eu vou lá e dou uma ativada naquela caixinha. Gente, depois que eu aprendi isso, eu nunca mais tive uma viagem ruim na minha vida. Você sabe que isso é manifestação, né? Esse é o princípio da manifestação. Você visualiza, você sente, você vivencia a situação antes. Essa é a própria definição de fé. É você acreditar em algo que ainda não existe. Isso é o princípio da manifestação. Ou, que a gente tinha falado no podcast, né, que passou, troca de realidade. Você está numa realidade, você programa a realidade que você quer viver. Como que você faz isso? Porque o cérebro, para ele, é indiferente se você está realmente vivendo na matéria ou se você está vivenciando, e aí não é só imaginar, né? É você realmente vivenciar todas as emoções ali vívidas, fortes. Ele vai ativar os mesmos circuitos neurais que estariam sendo ativados se você estivesse fazendo aquilo. Então, quando você está lá fazendo seu reiki, quando você vai falando, eu quero que estejam só, e você... não tem como. O cérebro é uma máquina muito impressionante, assim, e atemporal. Você está... O cérebro já está criando aquela cena.
E aí, se você está criando sem pontos de vista, sem perspectiva ali, né, sem peso, você está vivendo no futuro. Tanto que, quando a gente fala que quando a gente volta a falar sobre um trauma, não é só recontar o trauma, você está novamente vivenciando, você volta para o olho do furacão. E aí toda a descarga, né, de hormônios ali que você teve na época, volta a acontecer. O seu cérebro acha que aquilo está acontecendo de novo. E por isso que muitas vezes a gente não sai do lugar. A sessão que eu fiz hoje no Dona de Mim foi do perdão, e é exatamente por isso. Esse rancor, né, que de repente a gente carrega. Sim. Aí tá começando a cicatrizar, você vem e arranca a casquinha. Tá começando a cicatrizar, você vem e arranca. Mas eu costumo dizer que, assim, eu sinto que eu tô curada de alguma situação quando eu consigo contar a história sem ter o peso, sem vivenciar. Aí aquilo é como se eu estivesse contando a história de uma outra pessoa. Se passou comigo, mas eu conto essa história sem que eu estivesse vivenciando aquilo. Então, aí eu sei, ufa, passou. Aí você já sabe, então, o ponto, né? Que você já sabe que realmente a cura é isso, você conseguir falar sobre o assunto sem trazer de volta todos aqueles sentimentos, né? Aí você já sabe. Então, até você conseguir isso, a melhor coisa que você tem é não falar do assunto. Por isso que a gente diz também que quando, né, a gente que é terapeuta, né, a gente não narra uma história se aquela história ainda dói na gente. Porque você ainda não curou. Você vai falar, vai exemplificar, né, vai dar exemplos da sua vida de coisas que você já curou, que já não te incomodam mais. Porque senão você se expõe, né, você abre o seu campo, abre a sua energia para opiniões, para ataques, para julgamentos que você não está pronto. E aí você vai se machucar ainda mais. Posso pegar um gancho e fazer uma pergunta para vocês a respeito disso? Eu vou perguntar. Assim, hoje em dia não mais, hoje em dia eu estou mais seleta, tá? Mas, até com essa questão, né? Ah, eu quero ser o amigão da vizinhança. Tarará. E aí, as pessoas chegavam em mim e falavam assim: Pri, posso testar tal ferramenta com você? Aí eu deixava. Pri, posso fazer não sei o que com você? Eu deixava. Pri, eu tô com um grupo assim, assim, assado. Vamos entrar? Você quer entrar? Né? Vamos prestigiar as colegas, vamos amparar, vamos, né? Enfim. E a pessoa aqui acabou que abriu muito. Então, muitas pessoas começaram a fazer tratamento, eu participava de muitos grupos com energias muito variadas, e eu percebi, e aí eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso, se vocês já sentiram, se vocês já passaram por isso. Vocês são mais maduras do que eu em relação a isso, eu já percebi. Eu sou mais criança, nesse sentido, assim, de, quero brincar com todo mundo, e eu não presto muita atenção nos perigos, é nesse sentido que eu estou falando. Sei que vocês são mais maduras que eu, nesse sentido. Mas, assim, e aí eu fui percebendo que essa história de que quando a gente faz um tratamento, a gente tem que dar nome completo, data de nascimento, o endereço. Eu nunca dava o meu endereço. Eu sempre colocava São Paulo. Endereço não dava, não. Agora São Paulo, né? Mas, enfim, eu fui sentindo que inclusive eu tive que fazer um corte energético por conta de uma dessas pessoas. E aí eu fui sentindo que, ao invés das coisas irem melhorando, as coisas começaram a piorar. E eu fui entrando num sentimento de nada dar certo. E assim, eu estava com cliente, estava dinheiro entrando, estava tudo bem, tá? Não estava nada de mal acontecendo. Mas eu fui entrando nessa energia do hippie. É um desenho muito, muito velho, mas que tinha o bicho preguiça. Não, quero. E tinha um bichinho lá que ficava, vida, céus. Eu lembro. Eu acho que é o Lip Hard, se eu não me engano, é um negócio assim. E era, esqueci o nome do bichinho que era, tipo uma raposinha, assim, um cachorrinho. Vida, céus. E eu entrei nessa energia. E aí,
estava tudo dando muito certo. E eu ficava, nada funciona. Ah! Enfim, aí eu quero saber de vocês. Vocês já passaram por essa situação? Isso é uma coisa só minha? Ou realmente a gente abrir demais a nossa energia? E estar em grupos também com pessoas muito depressivas, isso afeta a nossa energia? Com certeza. Você não é a soma de não sei lá quantas pessoas que estão na sua volta? 10 pessoas que estão... No meu ponto de vista, hein, gente? E outra coisa, você acabou de falar, você falou que mais cedo, que você é muito aberta, você pega o campo de todo mundo. Sim. Nessa tentativa de curar. Então, de repente, você acabava sendo a sustentação energética para os grupos. Em vez da pessoa que te convidou a sustentar, você estava sustentando. Entendi. Eu acho. Também. Agora, eu não me recordo de ter passado por isso. Mas por quê? Eu sou uma pessoa chata. Sou extremamente chata e antissocial. Então, primeiro que eu não gosto de grupões. E eu até tenho essa coisa de querer, porque acho que no fundo todo mundo tem, né? De querer participar, de querer ser integrada, né? De ser vista. Então, acho que todo mundo no fundo tem. Mais ou menos. Intensidade. Mas acho que aí tem 2 pontos, né? Primeiro, eu sou muito antissocial, eu converso, eu brinco, mas eu tenho que conhecer a pessoa, tem que ter uma afinidade. E às vezes, não nessa situação de abrir para participar de muitas ativações, porque eu sou kamikaze, eu vou, se a pessoa me chamar, eu tô indo. A pessoa falou que criou um negócio, eu já tô lá, sou a primeira, quero, né? Quero. Mas eu sempre dou um espaçamento entre uma ativação e outra. Então, não fosse, hoje eu faço motivação, amanhã eu faço outra com, sei lá, com outra pessoa. Então, sempre, na maioria das vezes, foram pessoas da mesma egrégora, mesmo que a egrégora fosse enorme, tivesse, né, assim, várias intensidades ali de energia, vários tipos de energia. Mas eu acho também que o meu inconsciente já só dá autorização até um certo ponto. Acho que inconscientemente eu já coloco um pouco de limite, sabe? Eu já sou o contrário de você, Tati. Eu já dou, assim, só vai se for para me fazer bem. Eu já nem considerar que pode fazer mal, porque para mim não vai fazer mal, porque eu acho que... não sei, eu tô pensando agora, né? Uma coisa que eu não tinha pensado antes. Mas eu acho que eu boto uma barreira ali da ativação e é só até certo ponto, né? Então, não me afeta tanto. Eu já sou o contrário, eu sou super expansiva, eu faço amizade aonde eu vou, eu tô na fila... Até confiante, né? Com o cobrador, se eu tiver de olho, eu converso com o cobrador, eu converso com todo mundo. Mas fazer amizade são outros 500. Não, eu faço amizade com todo mundo, mas eu tenho meu limite. E eu não confio em ninguém. Então, esse negócio de deixa eu fazer uma ativação para você, só se for uma pessoa que eu realmente confio. Eu vou dar a minha energia e o meu campo lindo e maravilhoso para os outros, de jeito nenhum. Para isso, eu sou muito seletiva. Para sentar numa mesa de boteco e conversar fiado, e tomar cerveja e contar da minha vida inteira ali, eu conto. Mas até ali onde eu sei que não vai me doer. Se eu sei que dói, eu não volto, não. Então, eu converso fiado mesmo, né? Mas como uma boa mineira, eu sou bem desconfiada. Eu não dou minha energia para ninguém, não. Tanto que a egrégora que a gente participa em comum, a única pessoa que eu tinha contato era a Pri. Por quê? A gente fez uma ativação juntas e dali a gente conectou e percebeu que tinha algo em comum por conta dessa ativação que nós fizemos juntas. Fora isso. E aí depois ela me apresentou para você, que agora eu já tenho confiança, você já veio aqui em casa. Tá? Mas não abro meu campo para ninguém, não. Não abro. Para isso eu sou bem seletiva. E aí é isso que eu falei, assim, eu sou muito criança, né, nesse sentido, né? Então, eu quero brincar com todo mundo, então, bora, né? E eu nunca imaginei, e aí aqui é até não sei, é uma percepção minha, né? O quanto é perigoso a gente passar com uma terapeuta que não sabe exatamente o que está fazendo. Isso é muito. Isso eu tenho consciência, é muito. Eu não tinha... Gente, eu não posso... Né, no off, depois, se vocês quiserem, eu posso contar a história, mas eu não posso contar aqui, né, não posso explanar.
Eu acho muito sábio. Primeiro que você é muito sensível, né? Você troca energia muito, muito facilmente ali. Mas eu aprendi, eu também entendi que isso pode ser muito complicado, né? Pode complicar muito a nossa vida. Mas ainda assim, eu sou muito curiosa. Portanto, ainda assim, eu continuo sendo cobaia, sabe? Mas é engraçado porque normalmente as pessoas que chegam para me oferecer também são pessoas que eu já confio mais, que eu tenho uma certa afinidade. Agora, esse tipo de coisa que aconteceu com você, acontece comigo, acontecia muito mais, né? Agora, eu tô tentando ficar um pouco mais esperta nas relações pessoais. Eu não vejo maldade nas pessoas, sabe? Assim, quer dizer, eu sou uma pessoa que vê maldade. Eu sou uma pessoa que vê mas ali, às vezes, eu bato na pessoa, eu gosto da pessoa, né? E depois, quando você vê a pessoa, é uma tranqueira, né? Assim, é um menor de uma bucha que você imaginou na tua vida. E aí você fala, aí você vai sabendo das coisas, né? Você fala, Jesus, Maria José do cabelo em pé, meu Deus, onde que eu vim enfiar? Aí eu já contou, eu sou muito assim. E aí, do podcast que a gente fez passado, que as pessoas mudam a realidade, né? Então, de repente, quando você conhece alguém, a realidade dela está compatível com a sua. Você foi mudando para cá, a pessoa foi mudando para cá, e aí eu não consigo ter esse filtro que a pessoa está mudando, que as coisas estão mudando, que a energia dela está mudando, porque daí eu já confio. Então eu já venho sem esse. E aí que eu entro nos emaranhados de merda. Gente, como que eu parei aqui? E eu sou igual, né? E até estava conversando sobre isso com a minha filha semana passada. A gente estava falando, né, a respeito de um determinado assunto lá, e aí eu falei assim, o meu problema é que eu confio demais. Eu me abro demais, né? Por mais que hoje em dia eu tome mais cuidado, né, para me envolver e tal, não sei o quê, mas ainda assim eu me abro demais, eu confio demais. Agora, a coisa que eu mais gosto, que é trocar energia, que é conversar, que é aprender com outras pessoas, que é uma coisa muito do meu ascendente, né? Que é Gêmeos, né? Que é essa coisa do falar, do trocar, do experienciar, né? Através da vivência das outras pessoas. Aí eu vou apagar isso de mim, porque é uma parte minha, só por medo. Não é mais fácil eu aprender a lidar do que eu simplesmente me fechar? Eu acho que é mais fácil eu aprender a ir tateando, né, ali olhando, vendo até onde eu posso ir, até onde eu não posso, né, tentar não me envolver, né, não me ver no emaranhado quântico da pessoa. Mas eu acho que tem que ter um meio termo. Eu estava estudando Caibalion ontem, e aí essas questões da polaridade, né? Eu acho que a gente não precisa ser eremita, mas a gente também não precisa ser um louco. A gente não precisa de estar ali dentro do casulo, porém a gente também não precisa de estar. Eu acho que encontrar esse equilíbrio, né? Eu acho que é a maturidade, você entender que o passado não precisa te definir, mas também você não precisa repetir os mesmos padrões. Você pode, aos pouquinhos, né, passinhos de formiga e mudando para escolhas mais inteligentes, né? Que tem mais a ver com o momento de vida. Sim. Eu nunca fui essa pessoa arroz de festa. Gostaria de ser, mas nunca fui. Gostaria de ter essa experiência. Quem sabe na próxima vida nas Pleiades. E para as redes. Eu sou muito arroz de festa. Eu era muito. Nossa, gente, eu amava. Hoje em dia eu tô mais controlada, mas é isso, né? Hoje em dia eu tô mais. Antigamente eu chegava, podia chegar onde fosse. Eu saía falando com todo mundo. Conhecia, não conhecia. No final da festa, eu já conhecia todo mundo, já sabia a vida de todo mundo, porque o povo adora me contar a vida para mim, né? Então, eu sabia a vida de todo mundo. Eu sou dessas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu sou mais reservada. Nem tudo também eu topo, nem tudo eu vou. Né? Mas, porque hoje em dia, eu entendo que nem todo lugar é para mim. Sim.
Porque eu ia muito nesse lugar, né? De eu não quero ficar de fora. Você aceita. Exatamente. Mas Então, hoje em dia, eu me permito dizer né? uns não. A gente vai curando, né? Essas carências que a gente tem, vai curando tá acolhendo a nossa criança interior, né? Tem suprindo ali, a gente vai, nós mesmos vamos suprindo aquilo que a nossa criança pede, em vez de esperar que os outros façam, né? Pra gente, ao invés de culpar as outras pessoas, a gente vai começando a sair da postura da vítima, né? Daquela vitimização total, da dependência total, e aí a gente vai aprendendo a traçar limites, né? Sim. Hoje, eu era uma pessoa muito dependente das pessoas que eu gostava. Né? Então, assim, eu era muito reservada. Só que daí das pessoas que eu gostava, aí lascava, né? Eu tô aprendendo agora a também botar limites, né? Mas por quê? Porque antes eu não sabia dizer um não, eu não sabia me impor, eu não sabia defender. Eu não sabia nem se eu tinha valores, né? Assim, é aquela coisa assim de convicções, né? Apesar de, como eu já falei, eu era a pessoa das verdades absolutas. Aquilo que eu achava era aquilo e ponto final. Você quer achar o contrário, azar seu, pode ir, tchau, bênção, vai com Deus. Aquilo que eu penso não vem me encher paciência, né? Eu ainda tenho essa postura, mas eu não sou mais tão inflexível. Hoje eu olho para o mundo pensando nas mil possibilidades que aquela mesma situação pode trazer, né? Não cheguei a falar assim, ainda caio nesse lugar. Falar, é isso. Daí depois eu falo assim, não, mas também, aí depois vem no segundo momento, mas também, será que isso daqui não pode ser aquilo, que não pode ser aquilo outro, que não pode ser aquilo outro, que não pode me trazer tal coisa, ou que pode significar... Cansa, muitas vezes isso cansa. Mas eu não fico também mais remoendo muitas coisas, né? Porque antes eu ficava remoendo tudo, entrava no loop mental em todas as situações, e ficava nas conversas imaginárias, internas. Hoje eu falo assim, não, tá bom, né? Eu meio que entrego um pouco, assim, não, tá bom, né? Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro, vamos ver no que vai dar. E vou. Também não fico me prendendo. Mas é isso, a gente vai amadurecendo, né? Por isso que é tão gostoso, assim, estudar sobre a espiritualidade, sobre desenvolvimento humano, sobre essas loucuras que a gente gosta, né? O viver é muito legal, né? Quando você se permite viver, quando você não está no automático. Exatamente. Eu acho o viver fantástico. Das alegrias às dores. É muito legal viver. Sim, não dá para a gente viver sem dor, né? Sim. Eu acho que é isso. Ou não. Eu acho que a dor... Tem uma frase que eu gosto muito. Eu gosto muito de ditados populares. Eu acho a sabedoria popular realmente algo sábio. Algo realmente aplicável. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que às vezes dá um nó na nossa cabeça, que é: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Sim. Tem coisas na vida que são inevitáveis, mas nem porque ela é inevitável, a gente precisa ficar sofrendo. Por aquilo. E é o que você falou do loop mental, né? Sim. Então, a dor, o momento de luto vai vir, o momento de dificuldade financeira vai vir, mas aí o tempo que você permanece nele é o que manda. É psicologia positiva, né? São o quê? 12, 13 segundos para o seu corpo digerir aquilo que aconteceu e pronto. Só que daí a gente vai revivendo. Exatamente, a gente fica, como a gente falou, né? Fica falando toda hora sobre aquilo, vivendo, e aqueles 12 segundos se torna uma vida. 12 anos. Vão-se anos nisso, né? Mas é engraçado, né? Eu estava pensando esses dias, que a gente estava conversando sobre esse negócio, né? Nas últimas semanas aí, nos últimos dias. Sobre essa questão de, muitas vezes, você está no lugar, você estar doando a sua energia para o projeto dos outros, e aí, muitas vezes, você não consegue dar seguimento aos seus projetos, né? Exato. E eu fiquei pensando nisso também. Falei, gente, o quanto eu consigo dar sequência na vida dos outros, resolver na vida dos outros, né? E os meus projetos demoram, não é que eles não aconteçam, não é isso. Mas eles demoram muito mais do que eu gostaria. E aí a gente entra na expectativa, nos pontos de vista também. Sim. Mas... E aí, sabe outra coisa? Ai, desculpa, Tati.
Mas que eu acho que entra, inclusive, no que a gente estava falando, a questão de preço e valor. Aquilo não incomodava para mim, porque antigamente tinha um valor. Em determinado momento da pessoa, aquilo deixou de ser valor e passou a ser obrigação. Sim. Então, ela literalmente estava minando a energia. Porque ela achava que eu tinha a obrigação de, e não era. Então, o valor vem, e aí a gente estava falando dos atendimentos. De repente, não é pelo preço que a pessoa se paga, mas é pelo valor que você tem por ela, né? E aí eu acho que quando tem valor, aí a troca tá justa, a pessoa te valoriza de alguma forma. Aí quando entra no lugar do você tem que entrar na aula, do você tem, aí já é obrigação. E aí começa essa vampirização da energia. Mas você sabe que essa questão do valor também, eu acredito, porque tudo a gente paga, né? Tudo a gente paga. Você não consegue pagar a sua conta de luz, falar para... Aí você não consegue ir lá na Enéas e falar assim, vou fazer uma mesa radiônica para você. Quem dera. Você não consegue ir na Sabesp e falar assim, tô aqui um pacote de reiki mensal pela minha conta de água, né? Eu não consigo virar para administradores do condomínio e falar assim, olha, bora fazer aí 4 sessões de Axis para cobrir o meu condomínio. Você não consegue fazer esse tipo de troca, né? A gente não consegue trocar a energia, a gente precisa do dinheiro. E muitas vezes não, algumas vezes eu percebi que as pessoas, quando pagam, quando o valor de troca é muito pouco, é baixo, diante da entrega, ela também não valoriza, ela não dá valor àquilo que foi feito e ela não assume a responsabilidade do BO. A troca. Mas aí, eu acredito que são pontos de vista que a gente tem, que a gente compra. Antigamente, 1900 e bolinha, a gente vivia de escambo e estava tudo certo, funcionava. Aí, à medida em que a gente foi ficando, né? Enfim, vocês entenderam, me fugiu a palavra. Mas antigamente se vivia só de escambo. Só que tem pessoas que pagam muito alto, e aí, por pagar muito alto, acha que você tem o dever de fazer, e não te valoriza. Eu acredito muito nesse lugar. Muito mesmo. Então, não estou falando que são todos os casos, e depende, tem ponto de vista, mas tem gente que... Porque a questão de preço, ela é individual. R$100 para mim pode ser barato, para você pode ser caro. Não, tudo bem. Uhum. E aí, então, nesse lugar, de repente eu coloco num lugar assim, eu estou cobrando R$500 a sessão. Mas às vezes R$500 para a pessoa não é nada. E aí ela acha que você tem o dever de fazer, ela não te valoriza. Então a gente tem que ficar muito atento a essa questão de preço a se pagar e o valor que a gente está recebendo em troca, sabe? Eu acredito muito nisso. Acho que quando a gente cobra um valor maior, automaticamente, primeiro que a entrega acaba sendo compatível com aquilo que você está recebendo, né? E assim, não sei, eu acho que também é ponto de vista. Assim. Porque o que é o valor maior para você? Às vezes o valor maior para você, para mim, vai ser completamente diferente. Não, concordo, mas eu acho que costuma... não sei, acho que também são muitas camadas aí, são muitas camadas. São muitos pontos de vista, né? Então, você faz uma promoção, vai fazer um Vortex, que é uma coisa que não dá tanto trabalho, né? Ali não envolve tantas coisas para se fazer, tantos procedimentos. Vou fazer uma promoção, fazer uma ativação em grupo, cada um vai pagar, sei lá, R$27, R$17, vai, né? Aí as pessoas fazem, ok, legal, é legal, né? Assim, de repente você quer promover aquilo, levar para mais pessoas, você tem uma intenção, uma estratégia por trás daquilo. A questão não é o valor se é alto ou baixo, só pelo preço. Mas muitas vezes quem está recebendo não toma consciência daquilo. Ela, só R$17 mesmo? Vai, vou fazer. Não faz com a intenção de se curar, faz por fazer. Ou então faz para ajudar a pessoa. Então, assim, ela não está fazendo por ela não está dando valor.
E aí você tocou num ponto importante que é o seguinte. Isso é uma coisa que é uma percepção minha, que já venho testando ao longo desde o final do ano passado. E isso que você falou, Tati, isso é muito verdadeiro. Quando a gente cobra um valor mais baixo, e isso eu falo, inclusive, dos meus atendimentos de terapia, não vou nem colocar só em grupo, tá? Eu vou colocar nos atendimentos mesmo. Que nem o ano retrasado, eu tinha 2 clientes. A gente tratava basicamente a mesma coisa, só que uma não pegou o valor promocional, então uma pagava o valor cheio, e a outra pegou o valor promocional, então ela pagava 50% menos do que a outra. Os assuntos, eles eram diferentes, mas o teor era o mesmo, o tratamento era o mesmo. E o ponto de chegada também seria o mesmo. A que me pagou o valor cheio, em 2 meses, a gente resolveu e ela saiu do buraco. A que me pagava no valor promocional, ela ficou 5 meses comigo e ela saiu, ela não deu mais para ela continuar pagando e tal, e a gente não saiu do lugar. E aí eu fiz, do ano passado para cá, grupos com valores, né? De R$40, de R$17, R$19, e os que eu tive maior resultado, que eu não, né? Que as pessoas tiveram mais resultado, foi justamente as que pagaram mais caro. Porque as que pagaram mais caro, elas investiram dinheiro naquilo. Então, elas, não, peraí, eu estou pagando. Eu, como boa capricorniana, qualquer R$2 que eu invisto, não, eu estou pagando, eu vou fazer o negócio. Então, assim, mas quem pagou mais, eu vi que os grupos onde eu cobrei mais caro, foi os grupos que eu tive um retorno melhor. De pessoas falando, nossa, Pri, deu resultado, nossa, realmente funcionou. Olha, as que pagaram mais barato, tá. Agora, sabe o que... Desculpa. Eu concordo em partes, e eu consigo ver partes desse lado. Só que sabe o outro lado que me vem? A expectativa. Qual? Expectativa. Tá. Quanto mais alto eu pago, mais expectativa eu coloco. Volta. Então, fica aqui que no nosso próximo episódio a gente vai dar sequência, e aí eu vou trazer minha opinião, a Tati vai trazer a opinião dela, e aí a gente vai chegar ali num consenso, pode ter certeza.